Oi, meu nome é Maria Camila e hoje eu vou analisar o romance O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, livro que foi publicado no ano de 1915, com base no texto teórico O Pré-Modernismo, de Abdala Júnior e Campendelli. Vou abordar alguns temas centrais da obra, que traz relevância e crítica social. E esse romance traz um diagnóstico preciso dos problemas brasileiros e que muitos dos quais ainda permanecem até hoje. A permanência da obra na atualidade se dá devido à capacidade de captar os problemas estruturais da sociedade brasileira. Quando a gente analisa a obsessão de Policarpo em relação à nacionalidade, encontra discursos que é paralelos a essas ideias que ele tinha. Como, por exemplo, ele defendeu que a língua tupi deveria ser a língua oficial do Brasil. Embora essa ideia seja um pouco excêntrica, nos mostra enquanto ele buscava por autenticidade cultural, enquanto era importante a valorização da língua. E até hoje a gente ainda vê essa luta por conquistas da nossa nacionalidade. A burocracia que Policarpo enfrentou no seu projeto agrícola nos espelha até hoje, enquanto alguns empreendedores pequenos sofrem em questão da burocracia do Estado. São presos por um sistema estatais muito exigente e muito excessivo. A cena que chama bastante atenção é quando Policarpo vai tentar tirar licença para conseguir plantar nas suas terras e acaba sendo barrado, não tem assistência ali para lidar, para que ele possa plantar. No romance, as personagens femininas são representadas de maneiras secundárias, refletindo o contexto patriarcal daquela época. Adelaide, que é irmã de Policarpo, é uma figura submissa e dona de lar. Não tem outro objetivo para ela. Ismênia está noiva há vários anos e que vive em função de um casamento. Uma jovem sem ambição, sem grande sonho e que já aceitou o seu destino. Olga já é uma menina mais moderna, que procura se entender das coisas, gosta de leitura, mas que também ainda é vítima da expectativa social de que a mulher é condicionada a ser dona de casa, a cuidar somente do lar e do marido. Ou seja, isso nos mostra uma contradição, enquanto a mulher tenta se envolver no meio social, mas que existe esse preconceito de que a mulher é somente condicionada a ser dona de casa, ou seja, não tem voz. É estereotipado pelo simples fato de ser mulher, que a mulher não pode entrar no meio político, expressar sua opinião. A sociedade descrita por Lima Barreto é marcada por uma preocupação exagerada em relação à aparência. Logo no início do romance, a gente vê que Policarpo é altamente visto como muito respeitado pela sociedade, porque ele tem uma rotina regrada. Todos os dias ele chega em casa sempre no mesmo horário, ou seja, a sociedade admirava isso nele. Mas a partir do momento em que Policarpo tenta aprender a tocar violão, a sociedade já começa a julgá-lo, porque o violão era visto como coisa de malandro. Como também a sociedade começou a ver ele com outros olhos em relação aos livros, como se ele não fosse da alta sociedade, não deveria ter uma livraria dentro de casa, como se só a elite pudesse ter. Ou seja, a sociedade ao redor dele se preocupa mais
com o que é decente do que com o que é verdadeiro. Essa crítica à falsidade social ainda permanece extremamente atual em um mundo que é dominado pela, como é que eu posso dizer, pela cultura da imagem e pelo desempenho nas redes sociais. Ou seja, hoje tudo é muito falso, você não demonstra o seu verdadeiro eu. E a busca de Policarpo por uma identidade nacional autêntica revelam como as contradições em um projeto de noção brasileira. O seu fracasso em implementar a língua tupi como oficial nos revela e nos mostra como o país rejeitava e ainda rejeita as nossas raízes indígenas, preferindo mais modelos europeus. Da mesma maneira como a gente viu o fracasso dele em relação à experiência no campo, né? Onde demonstra um certo mito romântico em relação em como ele via o locus da brasilidade. Através dessas experiências, Lima Barreto nos mostra como a identidade nacional foi e ainda é um projeto inconcluso, pois é marcado por uma tensão entre o desejo de ter originalidade, ou seja, coisas de valorizar nossa terra, mas que acabamos submetendo a modelos externos, a modelos europeus de outros países. A representação do sistema político na obra é muito devastadora. A República, que prometia um governo democrático e moderno, mostra-se ser totalmente o contrário. Se mostra um governo autoritário e corrupto, tanto quanto o outro do antigo regime. A prisão de Policarpo traz justamente essa ideia de ele vai expressar sua opinião, faz uma crítica ao governo pelas coisas que ele está vendo, pelas injustiças, e ele acaba se tornando um traidor por expressar sua opinião. O governo não concorda com aquilo que ele está expressando. E essa cena é muito marcante, né, dessa crítica de Policarpo, para mostrar enquanto as pessoas sofriam perseguição, política, né? Se você tem uma opinião contrária a um governo, você era perseguido, você era preso, você era acusado de traição, que foi no caso de Policarpo, né? E isso nos mostra que os mecanismos de poder são retratados como, como é que eu posso dizer? Como instrumento de manutenção de privilégio. E a honestidade e a competência não são valorizadas. O que eles mais valorizam é as conexões pessoais com as relações de lealdades política. Crítica ressoa ainda fortemente no cenário atual do nosso país. O título do romance já antecipa a trágica trajetória de Policarpo, onde acontece as três derrotas dele, que foram muito emblemáticas, que foi a derrota para a cultura, para a agricultura e para a política. O primeiro triste fim de Policarpo foi quando ele escreveu uma carta ao governo propondo que a língua tupi-guarani fosse a língua oficial do Brasil, onde poderia valorizar as heranças indígenas, mas ele foi ridicularizado e taxado como louco por trazer essa ideia, onde ele acabou sendo internado em um hospício. O segundo triste fim de Policarpo vem através da agricultura, que ao sair do hospício, ele se muda para o campo, onde acha que o Brasil pode se sustentar através dos seus próprios recursos naturais.
e mais uma vez ele acaba se frustrando por causa das pragas, das burocracias e por falta de um governo que dê apoio aos pequenos produtores rurais, ou seja, ele acaba se frustrando, pois além de não ter o apoio do governo, ele acaba não querendo utilizar nada que seja estrangeiro. O terceiro triste fim de Policarpo vem através da política, onde ele volta para o Rio de Janeiro e se alista no governo de Floriano Peixoto durante a revolta da Armada, onde ele acredita que está defendendo a pátria. Portanto, o triste fim de Policarpo Quaresma permanece atual porque ele transcende do seu contexto histórico para falar sobre os problemas estruturais enfrentados no Brasil. E é através da trágica trajetória de Policarpo que Lima Barreto nos mostra como os trabalhadores sinceros, honestos e idealistas não têm voz, não têm vez, são esquecidos. E isso ele retrata muito bem no livro dele, mas que nos remete muito aos dias atuais. Ou seja, uma obra de mais de um século atrás, ainda nos mostra enquanto ainda hoje enfrentamos esses problemas estruturais que eram enfrentados há séculos aqui atrás.